Olá, nós vamos começar agora mais um podcast Perguntas Cheque. E a gente vai falar hoje do Tiel Story, o patrocinador desse episódio de hoje. Uma loja de roupa de marca, produtos 100% originais. A loja encontra-se em frente ao Hospital Jaime, no edifício Ventura Office. Ele entrega para toda a Grande Vitória e para todo o país. Tiel Story, roupas, acessórios, perfumaria 100% originais. É isso. E Alessandra, vamos que vamos? Vamos, hoje a gente, como todos os dias, a gente está com uma convidada super, hiper especial, que hoje resolveu, dar de presente pra gente o tempo dela. Professora Priscila, eu chamo Priscila Fernandes, por causa da família. Ela é teóloga, é psicanalista, é a psicanalista clínica, professora. O que mais, professora? Seja bem-vinda, tá bom? Obrigada aí já antecipado. E a palavra é sua. Obrigada, Alessandra, Salatiel, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Foi difícil para a gente encontrar uma agendinha, Mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, Priscila Cassani, Fernandes de pai, Cassani de marido. Além de teóloga e psicanalista clínica, especialista em psicanálise, professora e diretora também do Cevix Psicanálise, que é a nossa escola de psicanálise. É muita atribuição, muita qualificação. Muita qualificação. Que a gente fica até tonto aqui só Alessandra, a gente vai falar sobre o que hoje, cara? Fala pra mim. Então, é um assunto assim que eu vejo que tem muito conteúdo por aí, mas talvez não do jeito que a gente está querendo hoje extrair aqui, que é de uma forma mais clara, para que as pessoas se identifiquem em casa, entendeu, professora? O segredo é esse, que as pessoas falam, olha, então é isso, a gente vai falar hoje sobre transtorno de personalidade. Eu queria fazer a primeira pergunta, se você... O que é personalidade? A personalidade é um conjunto de características gerais do indivíduo, A gente tem dentro da psicologia e da psicanálise conceitos um pouquinho diferentes, Porque a psicanálise vai dizer que nossa personalidade tem 3 aspectos dentro da estrutura da personalidade, que trazendo assim para uma linguagem mais popular é uma parte da nossa personalidade deseja sentir o prazer, e aí não tem muito essa questão ética, legal, moral. A outra parte da nossa personalidade deseja fazer o que é certo. Então, a gente chama de id, de superego, e a gente tem o ego, que é o aspecto da nossa personalidade que vai entrar em contato com a realidade e vai tentar satisfazer um pouquinho de cada coisa, Entendi. E aí, já na psicologia, a gente tem vários critérios para estabelecer o que é a personalidade, mas falando de uma forma bem simples, bem resumida, é o conjunto de características gerais do indivíduo, A gente chama de personalidade. E o que seria transtorno? Pra gente agora depois juntar as duas coisas, Sim. O que seria transtorno? Vocês já viram aquela plaquinha, desculpe o transtorno, estamos em obras, Exatamente. Quando a gente pensa em transtorno, a gente já pensa em algo que traz um incômodo, que traz uma dificuldade para o sujeito, que de alguma forma vai trazer alguma questão que esbarra, que atrapalha. E aí, pensando na personalidade, o transtorno de personalidade vai ser um aspecto ou alguns aspectos da personalidade do sujeito que dificultam a relação dele com o outro ou com ele mesmo. Então, quando eu penso assim, tem um transtorno de personalidade, algo da minha personalidade me faz estar evitativo quanto a relacionar com o outro, eu desconfio demais das pessoas, ou eu sou emocional demais, o transtorno de personalidade vai ser um aspecto que para pensar assim, será que tem transtorno? As características da minha personalidade, meu jeitão de ser, me atrapalha na minha vida pessoal ou profissional, atrapalha a maneira como eu me percebo, ou atrapalha a maneira como eu me relaciono com os outros, a gente pode pensar num transtorno de personalidade. Então, seria quando o meu jeito de ser começa a me incomodar ou eu noto que está incomodando os outros. Seria isso, atrapalha no relacionamento. Aí eu posso dizer que eu tenho um transtorno. Isso. Porque personalidade todos temos. Todos correto? temos personalidade. O transtorno de personalidade, para ser diagnosticado, ele precisa passar pelo médico, O médico psiquiatra vai avaliar. Tem uma série de critérios que a gente precisa cumprir para considerar que o sujeito tenha um transtorno. Mas basicamente é isso, Ale, que você falou. Se a minha relação com as pessoas está muito difícil,
Já viram aquela expressão assim, tá todo mundo errado? Só você que tá certo? Então a gente pode começar a pensar nisso, o meu jeitão de ser, né? E a maior parte das pessoas que a gente conhece vai ter uma característica mais incômoda de convivência, né? Tem uns caladões que se reservam do grupo, são muito tímidos, não conseguem falar em público ou em grupo. Vão ter aquelas pessoas que vão falar demais e dizem, eu sou sincero, esse é o meu jeito. Já conheceram alguém assim? Sim. Nossa, se tem uma coisa que eu sou, é sincero. Só que nessa sinceridade a pessoa acaba ofendendo, machucando, acaba dificultando, né, a vida do outro. Então, às vezes, a pessoa que tem transtorno, ela mesma tá bem, ou acha que tá. Mas isso só que ela faz mal. Seria um tipo de transtorno? Isso. A gente tem vários tipos, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um deles. Mas, para resumir, a gente pode pensar nos grupos dos transtornos de personalidade que é determinado pelo DSM-5, que é o Manual Estatístico Diagnóstico dos Transtornos Mentais. O DSM-5 é o CID que o psiquiatra vai usar para diagnosticar a pessoa, sabe? Então, é um manual que ele vai olhar e vai dizer assim, a gente tem 3 grupos gerais dos transtornos, grupo A, grupo B e grupo C. Pensando no grupo A, trazendo uma linguagem mais clara, são as pessoas mais desconfiadas e reservadas. Então, são os esquisitos e persecutórios. Está escrito lá no DSM assim, grupo A, esquisitos e persecutórios. Esses esquisitos e persecutórios, aí a gente tem mais 3 grupinhos que estão dentro do grupo A. A gente vai ter o esquizoide, que é aquele cara na sala de aula, caladão, não fala com ninguém, é extremamente inteligente, mas ele vive no mundo dele. É um esquisito mesmo. Ele tá lá no fundão, ele não precisa, ele não sente essa necessidade de conviver em grupo. A gente vai ter também o paranoide dentro desse grupo A, que é um transtorno da personalidade desconfiadão. Desconfia de todo mundo. Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Conheceu algum, né? Conhece? Ele riu porque ele conhece alguém, né? Acho que eu conheço um rapaz ali que é assim. Né? Todo mundo é culpado até que se prove o contrário. E aí ele vai desconfiar da intenção de todo mundo. Ele vai desconfiar do que dizem. Às vezes a pessoa tá fazendo uma coisa, Salatiel, que não tem nada a ver com ele. Assim, não é sobre ele, mas vai soar para ele, essa pessoa está querendo me prejudicar. Doutor, eu vou pedir licença, senhora, eu fiquei preocupado agora com a causa. O que causa? A que ponto um ser humano chega a desconfiar de alguma coisa causa isso? Causa, são os traumas da nossa infância. A etiologia dos transtornos de personalidade, ela é um pouquinho delicada para a gente chegar a um consenso. Alguns fatores genéticos, eles acontecem sim, mas, via de regra, o ambiente que você cresceu. Então, assim, às vezes a mamãe e o papai são muito desconfiados. E eu posso até estar falando a verdade para eles quando eu sou criança, mas eles desconfiam. Ou eles me instigam a desconfiar das pessoas. Ninguém merece confiança, só a família, ninguém presta. Aquilo que eu cresço ouvindo vai construir as minhas crenças. E até determinados traumas. Pensando que, às vezes, as pessoas que tinham que estar ali me protegendo acabam me expondo a alguns eventos traumáticos que vão ficar no inconsciente. Sabe o que é interessante, Salatiel? Nem sempre você vai lembrar do que aconteceu. Estava conversando essa semana sobre isso. Há algumas coisas que estão no nosso inconsciente, exato. Não vai lembrar. A reação tá ali. Mas a reação fica. Então, assim, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Tem uma frase de Jacques Lacan que diz o seguinte: o neurótico se lembra da infância não como ela foi, mas como ele gostaria que ela fosse. Então, a gente pega as partes boas, apaga as partes dolorosas, as mais dolorosas vão para o inconsciente. E aí a gente acha que tá tudo certo. Só que aí no dia a dia esses sintomas aparecem. E né? Aí também que entra o profissional para começar a tirar essas coisas desse cofre escondido. Abrir, né? O cofre, né? Abrir o cofre. E é difícil, né? Às vezes para a pessoa chegar sozinha a essa questão. Na realidade, doutor, para chegar a um entendimento desse já é difícil, porque as pessoas às vezes não têm tempo. Às vezes, por exemplo, uma informação dessa, talvez eu precise. O que é que tem nesse cofre, nesse subconsciente? Mas tem pessoas que não sabem nem o que é subconsciente, nunca se informou. Então, como que uma pessoa dessa vai se tratar? Não tem uma estrutura familiar, às vezes, o ambiente que vive. Então, é complicado. Mas a informação, eu acho que ela é o início
De tudo. Por isso também que a gente traz essas informações. É, que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Levando informação às pessoas. Esse é o nosso objetivo. Porque a gente foi criado com alguns conceitos e até frases, tipo... pau que nasce torto, nunca se endireita, né? E a gente acaba E aí a gente nisso. acha que é o meu jeitão. Então não tem nada demais. Eu sou uma pessoa esquizoide, mas é o meu jeito. E a gente se acostuma, se adapta a isso, e a gente não busca ajuda de profissional. E muitos de nós que eu digo para generalizar mesmo, sofremos com isso, mas sofremos calado, porque alguém falou que é normal, assim. que é Às assim vezes mesmo. não sabe, né? E sabe qual que é o problema disso? Pensando no transtorno do grupo A, por exemplo, que são as pessoas que têm essa dificuldade de confiar no outro, de se entregar nas relações. A hora que casa ou que vai entrar no relacionamento, não consegue conversar. Não consegue falar o que sente, tem medo, acha que o outro vai trair, vai fazer alguma coisa. E às vezes, assim, isso faz parte de um diagnóstico, de uma questão que tratada. Faz um sofrimento antes da hora, né? Exato, você está sempre esperando o pior, né? Ou não consegue, sofreu tanto lá no passado que não consegue nem se entregar, confiar no outro. Né? Então a gente tem esse primeiro grupo dos esquisitos e persecutórios, que são pessoas que têm um padrão generalizado de desconfiança. Então desconfia excessivamente do próximo e por isso acaba preferindo ser mais reservado. Ô, professora, deixa eu te interromper, porque em uma das nossas conversas, né, nas nossas aulas, a senhora falou uma coisa muito interessante em uma sessão minha sua sobre essa questão da confiança. E eu estava falando uma coisa assim, para mim, eu não lembro qual foi o assunto, acho que foi do trabalho, eu falei, acho que fico desconfiada. Ela falou assim, por que não escolher confiar primeiro? Foi uma palavra que ela me orientou. E desde então, e olha como é interessante, quando a gente está com a mente e o coração aberto, todo o conceito de uma vida, ele pode cair por terra com uma frase. Eu tinha todo esse conceito de estar sempre com o pé atrás com alguém. Uma frase que a professora me falou, eu mudei, mas porque eu estava com a mente aberta para isso. Coração aberto. Entendeu? Porque uma coisa de uma vida mudar com uma consulta, realmente tem que estar pronto. Sim. E aí eu não esqueci mais. Todas as vezes que eu vou desconfiar, eu lembro do que a senhora me falou. Ela falou assim, Alessandra, por que não escolher confiar primeiro? Porque sempre você dá a opção de desconfiar. Não, Salatiel tá me dando presente, é porque ele quer alguma coisa. Por que eu não posso só falar, Salatiel tá me dando presente, porque ele quer me honrar? Agora, e daí então eu mudei. Uma frase que ela te falou, né? Você teve essa visão. Agora, quantas frases que você vem ouvindo a vida toda? Então, várias coisas você foi pegando também e agora tem que desconstruir. Desconstruir. Exato. É um caminho, né, de desconstrução. Mas aí você tem que estar pronto para isso aí. E a gente está num período agora de pensar nas emoções. Porque até hoje, historicamente falando, nunca se falou disso. Doutora, eu confesso para a senhora que eu vou fazer 50 anos, eu comecei a conversar sobre isso agora. Olha aí. Tem o quê? Nem um ano, né, praticamente. E aí, quando você começa a conversar... até dentro do curso, né, Ale? Você vai esbarrar em coisas no curso de psicanálise, você fala assim, caramba, quanta coisa poderia ter sido diferente na minha vida. Me identifico com os meus várias filhos, coisas que eu ouço dessa esfera meio, aqui. Né? Eu me identifico. Hoje eu volto atrás e falo, a ficha foi cai, isso, né? cara. Mas por que aí. eu não tivesse informação há 30 anos atrás? Minha vida teria sido diferente, eu teria sofrido menos algumas coisas que eu sofri, entende, doutora? Sim. Mas que bom que eu tô vivo, né? Tô conhecendo vocês, professor Irisomar, você. Então, quer dizer, é um caminho, mas é difícil pra gente, de uma outra geração, admitir, realmente eu entendo hoje que eu preciso. Eu entendo que esse tipo de conversa, esse bate-papo, é favorável para mim. E principalmente porque, Salatiel, pensando na nossa família, pai e mãe é meio sagrado, né? Pra gente, pai e mãe é sagrado. Então, eu questionar aquilo que eu aprendi dos meus pais parece meio desrespeito, né? Parece até que eu tô desrespeitando. Só que a gente tem que pensar assim, que informações os meus pais tinham? Tinham, né, cara? E às vezes eles tinham informações que chegaram para ele do século... Imagina, seus avós viveram no século passado. Eles ensinaram os seus pais que te ensinaram. Então, questionar a nossa criação, a nossa infância, as coisas que nos diziam quando a gente era criança, as nossas crenças. Por exemplo, por que não escolher confiar? É mais confortável confiar, sabe? Por que é mais confortável confiar? Porque automaticamente eu paro de sofrer. Porque é muito mais fácil eu pensar, ela gosta de mim, por isso ela tá me presenteando. Mas e se não for? Tudo bem, é uma escolha dela, faz parte da vida dela, mas eu tô em paz. Eu escolhi confiar. Sabe? Eu escolho confiar. Isso é muito importante. E a gente tem um segundo grupo de personalidade, que é o grupo B, que esses são um pouquinho mais complicados. Porque o grupo A, eles se reservam, eles são desconfiadões, eles são de poucos amigos, mas até então não tem tanto estrago assim, né? O estrago é muito mais individual. Às vezes os filhos sofrem.
Porque se os pais estão sempre desconfiando, eles vão acabar castigando excessivamente, né? Fazendo com que a criança desconfie dela mesma. Mas o grupo B é um grupo que é mais para cima. Aqui no grupo B, a gente tem os dramáticos e manipuladores. E aí a gente tem o narcisista, o borderline e o antissocial, que não é, o termo não é de antissocial que não gosta de gente, não. A conduta social dele faz mal às pessoas. É o famoso psicopata. Então, esse grupo aqui, de todos os grupos, de todos os outros que fazem parte dos transtornos de personalidade, é o grupo mais perigoso e que faz mais estrago. Só pode falar um pouquinho de cada um desses, que a senhora... Claro. Pensando primeiro no narcisista. Ele vai ter caráter... Primeiro, vamos pensar que o ambiente que essas crianças crescem é um ambiente disfuncional. Então, a psicanálise pensa nos transtornos de personalidade, principalmente, a gente não chama nem de transtorno, a gente chama de personalidade. Na psicanálise, nós chamamos de personalidade. Personalidade paranoide, personalidade borderline, né? A psicodinâmica vai conversar assim também, mas a psiquiatria chama de transtorno. Então, o ambiente que ocasiona esses transtornos é um ambiente disfuncional, via de regra. Os pais, as emoções em casa eram bagunçadas. Aí quando você vai entrar na história de cada um, faz muito sentido. O transtorno narcisista tá na moda agora, né? Sou filho de narcisista, meu namorado é narcisista. Todo mundo tá chamando todo mundo de narcisista agora. É importante a gente pensar que todos somos narcisistas, porque se nós não fôssemos narcisistas, nós seríamos pessoas que vivem em função da vontade do outro. No grupo C, a gente tem pessoas assim, que não tem nenhum narcisismo. E o narcisismo, ele é o quê? Eu gostar de mim. Só que no transtorno de personalidade narcisista, a gente tem uma questão que é patológica, adoecedora, doentia. Entendi. Então, assim, eu tenho uma autoestima extremamente baixa, e é um equívoco pensar que o narcisista é um metido, que se acha melhor que todo mundo. Na verdade, no fundo, ele se acha pior. Na verdade, eu ouço sobre narcisista isso mesmo, que se acha melhor que todo mundo. Isso, mas por quê? Então, é uma ferramenta Todo excesso esconde uma falta. Então, ele, por ter baixa autoestima, ele precisa se afirmar o tempo todo. Entendi. E aí ele vai querer usar as melhores roupas, os melhores perfumes, ele vai querer ir nos melhores especialistas, ele vai querer fazer os melhores tratamentos, e ele vai, óbvio, via de regra, eles têm até um talento para manipulação, eles têm um talento, às vezes, para se expressar nas relações. E para quem está de fora, o narcisista é uau, que pessoa incrível. Só que sofre quem? A família. Porque eles precisam, nas relações, desvalorizar o outro. Para se sentir valorizado, né? Para se sentir valorizado. Então, se eu sou bom, é porque você é ruim. E os filhos sofrem absurdamente. Doutora, pelo que eu estou entendendo até agora, tem a ver com o limite das coisas. A pessoa não ter esse time certo. E aí, ou é muito para um lado, ou é muito para o outro. É um transtorno, é tudo que sai do equilíbrio, né? Exato, essa sacada é sensacional, Salatiel, porque, na verdade, o que é o normal, né? O normal é passear por todas as características de todos os transtornos. Vai ter um momento da minha vida que eu vou estar mais desconfiada, vai ter um momento que eu vou estar me sentindo mal e precisar da afirmação do outro, né? Que o outro me faça um elogio para eu me sentir bem. Vai ter um momento que eu vou estar mais ansiosa. Mas isso é normal, eu passeio por tudo. Agora, quando eu fico em um grupo, em um transtorno, eu tenho todas as características desse transtorno. Quando a gente conversa sobre isso, a gente se assusta. Fala, mas vem cá, e agora como é que eu vou viver? Eu vou ser o quê? Posso desconfiar? Né? Não posso fazer mas nada. a gente trouxe já isso aí. O time certo, né? Você vai passear por todos, isso mas aí. sempre... Para o diagnóstico, quais são os critérios? Os sintomas aparecerem após os 18 anos, apesar de que alguns sintomas são anteriores a isso, mas o médico ele só vai diagnosticar a partir dos 18. E cada transtorno, lá no DSM, que é o manual que fala, né, se você tem ou não, ele vai dizer assim, ó, o sujeito precisa apresentar 5 ou mais características das características que estão descritas abaixo. Então, se eu tenho só uma característica, eu sou narcisista? Não. Aí, em alguns transtornos, eu vou falar, o sujeito precisa apresentar 3 ou mais características. Então, eu preciso ter pelo menos
3 para ser considerada, ter o diagnóstico do transtorno. Outra pessoa desse grupo também, a gente tem um livro da doutora Ana Beatriz que chama Mentes Perigosas, que são os psicopatas. E esses estão no nosso meio, a gente tem uma estatística média de 4% das pessoas no mundo tem esse transtorno. E qual que é o problema? Onde é que eles estão, Alessandra? Eles estão nos púlpitos, no poder. Eles estão no Planalto, eles estão chefiando as grandes empresas. O psicopata ele tem essa característica de liderança, né? Ele não tem limite. Como ele não tem limite, ele vai fazer tudo o que for preciso para chegar onde ele quer. E nem todo psicopata mata. Porque quando fala de psicopata, eu tenho certeza que tanto os de casa aí que estão nos ouvindo, vai pensar no maníaco do facão, maníaco do parque. A gente pensa nessa classe de pessoas. Isso. E às vezes o psicopata, como a senhora falou, tá lá no púlpito de uma igreja. Sim. E aí eu sei que vão excomungar a gente por isso. Mas é verdade. Tracem o perfil do seu líder. Porque a gente está falando de transtorno, de personalidade. Então de todo mundo humanos, tem. Pastor, pode ser líder. Qualquer ser humano, né? Pastor, humano. Político, policial, pedreiro, carpinteiro. Estamos falando sobre transtorno de seres humanos. Mas, coincidentemente, esse tipo de classe vão mais para essa linha mesmo. Eles vão buscar a liderança. O que o psicopata quer? Status, diversão e poder. Onde ele vai achar isso, né? Então, onde é que eu encontro status, diversão e poder? Então, com isso, nós não estamos generalizando e dizendo que todo... É muito importante pontuar isso. Isso. A gente não está dizendo que todo político é psicopata, que pastor, todo líder todo religioso é psicopata, que todo grande CEO é psicopata, mas que os psicopatas vão buscar por esses cargos. Porque aqui eles conseguem manipular, aqui eles conseguem status, diversão e poder. E dinheiro. A gente pode afirmar que nem todo líder é um psicopata, mas todo líder é um ser humano que corre o risco de ser um psicopata. Isso aí, exato. É verdade, ou é mito, que o psicopata ele não tem sentimentos, assim, biologicamente falando, né? Ele tem sentimento, mas eles não têm os sentimentos inibidores, que são a culpa e a vergonha. Então... se você faz alguma coisa, o que gera arrependimento? É a culpa ou a vergonha. Então, às vezes a gente atende pacientes, mães, né, que quando começam a entender da educação respeitosa, falam assim, nossa, eu me sinto tão culpada pelo que eu fiz com meu filho, eu me sinto tão culpado pelo que eu fiz com meu filho. E eu falo, que bom que você está se sentindo culpado. Porque a culpa é um lugar pra gente virar a chavinha. É um divisor, né? Eu ia estar preocupada se você não tivesse se sentindo culpado. O psicopata não sente culpa, não sente vergonha. Talvez por isso que ele vai tão longe, né? Exato, e não sente empatia. O narcisista também não tem empatia. E essa pessoa, na maioria das vezes, ela sabe que ela é psicopata ou às vezes ela nem sabe, na maioria das vezes? Então, é o meu jeitão, né? Então eles pensam assim, é o meu jeitão, eu sou assim mesmo. É difícil a gente, dentro da nossa ótica, perceber o que a gente tem. É muito mais fácil, às vezes, a gente se conhecer através do que o outro diz do que mas da gente mesmo. Aceitar o que o outro diz de mim é muito difícil. Porque se eu tenho uma dor de barriga, eu tô sentindo ela. Mas eu entendo hoje que eu faço parte da geração, dessa outra geração também, né, que é o seguinte, a gente gosta muito de elogio, independente se é mentira ou verdade. E a gente não suporta muito a verdade. Por que, doutora? A crítica, né? Porque isso me coloca em xeque. A gente, na verdade, Salatiel, o que a gente busca, no final das contas, que todo ser humano busca é o afeto. É o amor e a aceitação. Então, a partir do momento que eu sou exposta a uma crítica, automaticamente, na minha cabeça, isso soa como rejeição. E se a gente naturalizar que todo ser humano tem luz e sombra, que eu, como ser humano, sou capaz de fazer coisas boas, mas que eu também sou capaz de fazer coisas ruins, e tomara que eu me arrependa das ruins, então a gente perde um pouquinho desse medo da crítica, que é tão necessário, às vezes, para a gente evoluir. Então, você quer saber de você, pede uma criança para te imitar. Ou alguém que convive muito com você, fala, me imita aí. Né? A Lê, que é minha aluna, tenho certeza que se eu pedir para os alunos me imitarem, eles vão me imitar e eu vou olhar, né? Que é a dinâmica do espelho, eu vou olhar e falar, caramba, eu sou assim. Eu faço isso. E às vezes nem aceito, não, eu não sou assim, não. Às vezes a gente não percebe. Então, você pedir uma criança pequena para te imitar, você vai ter um pouquinho de noção
de quem você é de fato. Boa ferramenta, doutora, gostei. E tem mais um, só falou mais um. Tem um terceiro grupo dos transtornos, que são os inibidos e ansiosos. O borderline. O border, sim. Também é muito falado hoje na moda também. Muito falado. E é muito confundido o transtorno border, ele é muito confundido com a bipolaridade. Normalmente, quando a gente ouve alguém de uma maneira leiga, né, falar, fulano é bipolar. Ele não está falando do bipolar, ele está falando do border. Que o border, ele tem um padrão generalizado de dificuldade com rejeição. Ele sente a rejeição de uma maneira muito doída. Então, ele tem uma labilidade emocional. O que é isso? Altos e baixos emocionais. De manhã ele está de bom humor, à tarde ele já não está mais de bom humor. Às vezes ele te liga, coisas pequenas tomam uma proporção absurda. O que está acontecendo? Onde é que você está? Que eu te liguei e você não atendeu o telefone. O que você está fazendo? E já começa, né, de desconfiar da pessoa. Então, o transtorno border está mais famoso agora, porque dentre todos a gente tem escutado muito mais sobre o narcisista, o borderline e o psicopata. Né? E é muito difícil para o border estabelecer relacionamentos. Todas as relações do border são curtas. Às vezes nem a família vai dar conta de lidar. A mãe aguenta, né? Mas faz sofrer. Faz sofrer a mãe, faz sofrer os maridos. São pessoas que vão começar em relacionamentos e vão terminar. E você sabe o que é mais incrível no transtorno border? Nos artistas a gente tem muito borderline. Porque eles têm a facilidade de viver a vida do outro. Então é assim, eu te conheço hoje e eu me apaixono por você como meu amigo e agora você é a melhor pessoa do mundo. Salatiel é incrível, é maravilhoso, que cara maravilhoso. Olha, ele é inteligente, ele é meu melhor amigo, nananã. Aí eu ligo pro Salatiel, ele não me atende. Ou ele fala alguma coisa e eu falo, nossa, você é a pior pessoa do mundo. Então vem a depreciação. E o border faz. E aí tá, se ela namora um capoeirista, vai botar corda de capoeira na cintura e vai pra roda. Se ela namora um pastor, ela vai converter. Maria vai com as outras, né? Ele vai viver a vida do outro. Por quê? O que ele tá buscando? Pertencer. Tem uma dificuldade tremenda com rejeição e ele busca pertencer. Então, via de regra, ele vai fazer o possível para que as pessoas o amem. Mas ele tem uma tolerância baixíssima frustração. Ela não tem muita paciência, né? Primeiro vacilo do outro, ela já parte para o próximo. Então, são relacionamentos curtos e nem contínuos. É que ela parta pro próximo, não. Porque essa inconstância emocional é tão grande que o te amo... As pessoas que não aguentam. É a pessoa os parceiros que não aguentam. Cada vez que a gente conversa sobre esse assunto, com profissionais dessa área, eu admito que muito precisamos do profissional. E a ficha vai caindo, né? Precisamos mesmo, não é só eu, não, precisamos mesmo, cara, do profissional dessa área, saúde mental, porque é uma coisa, a gente sempre cuidou do corpo, mas a mente, a gente quase não cuidou da mente, então tem muita gente que a mente está detonada. E a mente, ela vem depois, né, pro corpo, né, vem as doenças psicossomáticas aí, e você não é um ser sozinho, você é um ser sociável. Aquilo que a sua doença, né, o seu transtorno vai afetar a família, colega de trabalho, então é pelo seu bem, o bem comum, é importante ter esse tratamento e o cuidado. A senhora falou sobre a questão da rejeição no borderline. Essa rejeição, ela é verdadeira ou é algo que ele se sente, houve realmente algo na infância? Que pergunta boa. Quando a gente pensa em psiquismo, né, em determinismo psíquico, em realidade da nossa psique, a gente tem que pensar que, independente de ter ocorrido de fato trauma ou disso ser uma construção do indivíduo no inconsciente dele, as consequências são iguais. Então, falei sobre isso inclusive na aula de hoje. A criança pode se sentir rejeitada pelo fato da mamãe trabalhar de manhã e à tarde, e à noite e o dia inteiro. E aí, para a criança, é assim, eu fui abandonada. É o sentimento dela, nem Mas a mãe tá assim, mas eu não te abandonei. Eu estava lá, só que eu estava fora, né? Então, eu sinto que eu fui ridicularizado, que eu fui exposto. E às vezes o evento que aconteceu ali não foi necessariamente esse, mas foi assim que a pessoa interpretou. E a gente tem que pensar que criança tem uma visão limitada.
têm uma percepção limitada. Então, com base nas emoções deles, que ainda são muito complexas, eles vão acabar acreditando em questões. Inclusive, no campo do abuso, tá? Tem pacientes que não sabem dizer se sofreram abuso ou se aquele abuso foi um sonho. Porque tem essa incerteza, né? Tipo assim, eu era tão pequena e eu não sei, de fato, se eu sonhei ou se aconteceu. Mas independente de ter acontecido ou não, os sintomas se existe o registro do abuso, eu vou reagir de acordo com esse registro. Nem sempre é real, mas o sentimento é tão real como se fosse, né? Sim. Por isso que na clínica a gente trata o que o sujeito sente. Então, se ele está sentindo, independente de ter acontecido ou não, eu preciso tratar isso dessa forma, né? É importante. Isso. E aí o grupo C? No grupo C a gente tem os inibidos e ansiosos. Aqui a gente não está entrando assim muito a fundo em todos os transtornos, porque são muitos, né? Cada grupo tem 3, 4 transtornos, mas a gente vai ter o transtorno dependente. Vamos dar uma ênfase para esse transtorno. E esse é muito comum, muito comum, muito comum. O transtorno dependente, ele precisa do outro. Diferente do border, que vai reagir mal quando o outro me desagrada, o dependente vai tolerar. Vai tolerar o abuso, vai tolerar o abuso físico, vai tolerar o desrespeito, a humilhação, né? Então, ele precisa do outro. Ele não consegue fazer nada sozinho sem o outro. É aquela pessoa que você fala assim, você quer comer o quê? Ai, não sei. O que você decidir tá bom. Quer ir aonde? Vamos passear. Você quer ir para onde? Ai, não sei. Você que decide. Né? Às vezes está num grupo de pessoas, as pessoas estão ali votando numa turma. E aí, vai ser aonde? Vamos fazer o quê? Ai, não sei. Então, ela vive em função do outro. E aí, quando a gente estava falando do narcisismo, né? Se eu não tenho um menor narcisismo em mim, eu fico refém das vontades alheias. Entendi. E até que ponto isso é prejudicial a pessoa, porque a gente estava até brincando aqui antes da senhora chegar, falando assim, você prefere ter paz do que razão. Então tem pessoas que preferem falar, não, você decide aí para evitar uma briga. Até que ponto que eu posso identificar que aquilo ali é um comportamento consciente ou realmente eu estou sendo uma pessoa dessa personalidade? Dependente, né? É sempre assim. Quando eu não consigo... Tudo bem, às vezes a gente precisa abrir mão mesmo. Não tem que querer sempre. A minha opinião não tem que ser levada em conta. Principalmente quando eu estou num grupo, não tem que ser levada em conta o tempo todo, sempre. Agora, se eu nunca consigo me impor, né? Aí a gente tem um problema. Mas dentro dela ela quer, mas ela não quer. consegue. Eu quero fazer. Isso é muito comum na clínica, principalmente com mulheres. Acontece com homens também. Tá? Pensando nos transtornos, o transtorno antissocial, que é o psicopata, vai aparecer mais nos homens do que nas mulheres, o border mais nas mulheres do que nos homens, e o dependente também mais nas mulheres do que nos homens. Então, quando eu sofro porque eu gostaria, né, de fazer alguma coisa, mas eu nunca consigo fazer aquilo, e aí eu estou sempre vivendo em função do outro, eu estou sempre fazendo o que o marido quer. Isso acontece muito também nos casamentos. Né? Principalmente com mulheres, assim, é o marido que decide 100% das coisas e eu não tenho sequer a coragem de dizer o que eu quero. E ela está sofrendo com isso. E sofre com isso, com certeza. Então aí é um sinal de que está na hora de procurar uma ajuda. Uma ajuda. Né? E aí, de novo, né? Todos nós temos características de tudo. Agora, quando eu paro num lugar só, aí é patológico. Então, assim, a grande pergunta é, quanto eu estou sofrendo em ter o meu jeito? Porque às vezes a gente pensa, eu sempre fui assim. Sou assim desde quando eu me entendo por gente. Tá, mas isso está me fazendo sofrer? Eu vivo ansioso, eu vivo melancólico, deprimido, ou eu não consigo fazer amizade com ninguém, ou todo mundo me abandona. Por que será que todo mundo me abandona? Né? Ou então eu vivo em conflito com as pessoas. Alguns transtornos de personalidade fazem o sujeito abandonar todos os trabalhos, porque tem baixa tolerância à frustração, ou ser mandado embora porque é sincero demais. Né? Então a gente tem que levar isso em questão assim, para pensar, preciso de ajuda ou não preciso de ajuda. E existem sintomas assim, que aí a gente pode hoje falar de sintomas para que as pessoas de casa possam fazer esse filtro e saber quando é a hora, porque eu acho que é difícil sozinho ela cair em si, né? Então, quando a gente dá umas dicas, né, fala, sintomas, existem esse tipo de coisa? Sim, acho que a gente pode pensar no nosso relacionamento geral com o outro, né? Quanto eu consigo me relacionar de forma saudável com as pessoas?
Quanto eu consigo dizer o que eu quero? Porque cada transtorno vai ter um sintoma muito específico, vão ter sintomas muito específicos, mas olhando no geral, assim, quanto eu consigo me relacionar com o outro sem prejuízo, o quanto eu estou me isolando do outro, quanto eu estou me excedendo, as pessoas, todas as pessoas de todos os grupos que eu pertenço dizem que eu sou difícil, né? Agora, pensando no geral também, a terapia é para todo mundo. Eu falo isso na clínica sempre. A terapia não é só para você chegar e contar problema. É para você chegar e falar de um filme que você assistiu, é para você chegar e dar risada, é para você chegar e bater papo, é para você se conhecer. Então, assim, se existe uma dúvida em mim e eu preciso me conhecer melhor, eu posso pensar em fazer análise, que com certeza vai somar. E aí pode ser que eu encontre alguma coisa com isso, né? Pensando no campo da patologia, da psicopatologia, pode ser que não, mas se eu não encontrar nada, pelo menos as minhas relações serão melhores. Que é como a Alessandra falou, né? Às vezes uma palavra que é dita na análise, uma pergunta que o analista te faz, vai te fazer pensar e falar, poxa, é mesmo. Por que eu, né? O que custa? Vamos tentar fazer isso. Vamos ver o que vem daí, né? E tem falando desse ponto de palavras, né? É uma outra palavra também que é muito forte nas análises e essa já dei um exemplo. Essa não foi comigo, não. Foi com uma pessoa, um amigo conhecido meu. O meu paciente mesmo, piloto, e aí falou uma frase que a gente sempre costuma falar assim, porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Né? É porque eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, porque eu tenho que fazer as coisas da igreja, né? E aí você devolve a pergunta, você tem que fazer? Olha, é incrível como essa pergunta, ela muda o semblante da pessoa. Mas você tem que fazer tudo na igreja? Não precisa falar nada, só você devolve a pergunta. E aí ela cai em si. Não tenho. Tenho, é muito obrigatório, e não é. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre obrigação. Mas a gente é obrigado sem sentir. Você nem sente que você colocou aquela obrigação em você. Então, são palavras, perguntas que... Às vezes, para pertencer, você puxa a responsabilidade para você. Às vezes, pelo seu narcisismo, você puxa a responsabilidade para dizer, olha, eu que resolvo, eu que faço, e é todo mundo incompetente, né? Isso é necessário, né? É muito claro. Às vezes, a gente tem pais idosos que têm 10 filhos. Se a gente tem 10 filhos e um pai idoso, a gente pode distribuir a responsabilidade, né? De levar no médico, de levar numa terapia, de levar numa fisioterapia para cuidar desse pai. Mas só um filho faz. Só um faz. Aí diz assim, mas se eu não fizer, ninguém faz. Então experimenta parar de fazer para você descobrir. Frase, eu tenho que fazer. Eu confesso para vocês que eu conversando com o profissional da área, eu de uns dias para cá comecei... Isso, calma lá. Peraí. Deixa eu ver quantas responsabilidades eu tenho aqui. Mas depois que eu comecei a conversar com esse pessoal, que eu comecei... Porque eu ia abraçando tudo. Isso. Eu faço, deixa comigo. E as pessoas, às vezes, Salatiel faz. Toma, Salatiel faz. Só que chega uma hora que você fica... Agora eu comecei a fazer, calma lá. Deixa eu dar uma olhada primeiro, como é que eu tô. Inclusive, eu conversei com você sobre... Porque a gente vai muito na emoção. Só que não é só a emoção. Não, né? Eu tenho que dar conta de fazer, né? Entende? Já passei por isso até com os meus pais, assim. Às vezes, eles colocando demanda, né? Eu sempre fiz muita coisa... E aí, faz isso pra mim, faz aquilo pra mim, aí você vai pegando, você vai fazendo. Aí chegou um dia que eu falei, não vou fazer não. Seu pai confessou aqui, contou isso aí. Não vou fazer não. É muito simples, você vai fazer, aí dei o passo a passo. E outra coisa... contou esse episódio aí. Então você vai fazer isso. Ele ficou com raiva. Ele falou também. Ou você faz ou não vai ter um negócio. Ele não fez e aprendeu. Eu até notei, falei, tem algo diferente em mim. Comecei a conversar com esse pessoal, aí mudou, porque agora quando eu falar eu falo, não, eu não vou assumir essa responsabilidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar e vou te ajudar, mas porque o compromisso, o tenho que... Isso é duro, é ruim, cara. Então agora eu tô fazendo isso. Eu sempre fui assim também, uma pessoa que abraça tudo. Aí eu sempre me respaldo, né? No pensamento, não, porque eu gosto de fazer. Mas eu também já me parei, né? Por que eu gosto? Mas por quê? Será que eu tenho tanta necessidade? Será que eu fico me perguntando, necessidade de estar inclusa, falei, não, né? Eu de vez em quando eu fico me debatendo, porque eu tenho esse hábito de estar fazendo um pouco de tudo, me dá prazer, porém às vezes realmente tem um cansaço físico, porque meu corpo, né, pede de vez em quando para descansar, só que assim,
Sim. O tempo todo eu tô em atividade. E aí sempre isso aqui tá falando. Não, mas não tem que ser. Eu falo, não, mas é assim mesmo. Sempre tem que um que puxa o bonde. Aí tem hora que eu me pergunto, por que eu quero tanto estar no meio, fazendo? Por que eu quero estar lá? Eu já fiz essa pergunta também. E aí é onde a gente precisa fazer você de casa entender que perguntas, né? Fazem parte da descoberta de quem sou eu, por que isso, e aí você chega no consenso do qual é a sua personalidade, se tem transtorno ou não, para procurar aí. E uma dica, ajuda, né, para quem está em casa, quando tem o peso da responsabilidade, eu tenho que fazer, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Qual é a pior coisa que vai acontecer se você não fizer? Porque grande parte dos nossos pensamentos, eles são catastróficos, eles são disfuncionais. Eu penso que se eu não fizer, vai acontecer uma catástrofe e eu, não sei, vou perder o meu trabalho, ou então vou perder meu casamento, ou vou... E só pensa no pior, Só né? pensa no pior. E assim, grande parte das coisas que a gente imagina nunca vão acontecer. Não vão. São pensamentos disfuncionais, né? São paranoias nossas. Então, pensa aí com você, qual a pior coisa que vai acontecer se eu não fizer? E eu até sugiro, experimenta não fazer. E aí você vai falar assim, acontecer? caramba, não aconteceu nada. Alguém foi lá e fez. Foi lá e fez, exato. Até porque antes de você fazer, há 50 anos atrás, alguém já fazia, né, cara? Se Então, eu se você não morrer. fizer, alguém vai fazer. Sim, exato. Se a gente conseguisse esse equilíbrio, né, cara? A gente ia viver leve, né? Porque a gente puxa tanta coisa pra gente. Mesmo sabendo ter todo esse conhecimento, ainda assim, na prática, é difícil. Tem a informação, que é um passo, mas colocar em prática também É muito difícil. Eu já me perguntei, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sempre fui muito solícita, e a primeira pessoa pegar, vou ajudar. E aí um dia me fizeram essa pergunta, será que você não está tentando ajudar todo mundo para se sentir amada? Para se sentir reconhecida, para se sentir vista? A gente é amado apesar da nossa utilidade. Porque se eu só sou amada se eu for útil, então se eu ficar paraplégica, tetraplégica, e aí? Ninguém vai me amar? Observação, doutora. Quando não for mais útil, né? Quando eu não for mais útil, o que vão fazer de mim, né? Então, não. E às vezes quem impõe essa aceitação é nós mesmos, Somos né? nós. Eu sou útil, tô aqui. A gente deixa esse pessoal acostumado com isso. E se por um acaso, quando chegar a hora que você não for mais útil, e aí? Como que esse pessoal vai aceitar isso? Porque você mesmo que direcionou isso aí, né? Sim. Eu quero eu ajudo, eu também me põe meu nome aí. Eu quero também não sei o quê. Então, quer dizer, você tá falando, pessoal, eu sou útil. A todo preço eu sou útil. Qualquer custo eu sou útil. Mas e agora você não pode ser útil mais? Como é que vai fazer? Isso é coisa pra gente refletir, realmente pensar. Porque se todos nós cair uma ficha de conscientização, a gente vai ter uma convivência melhor e nos prepararmos melhor para esse dia da inutilidade. Reconhecer o valor, quando tem que reconhecer o valor, a honra, cada um a sua limitação. Mas o mundo tem cobrado muito essa correria, essa globalização, né, os meios de comunicação estarem tão fundidos agora um no outro, que às vezes você está dentro do seu banheiro respondendo um WhatsApp, trabalhando. Né? Então, assim, tá num campo, tá tão exagerado, e isso desencadeia, sim, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, né? Isso traz problemas, traz prejuízos para nós. Então a gente precisa entender quais são os nossos limites, além de muitas corridas que já tínhamos, agora mais essa, né? De visualização, de número de inscritos, de não sei o que. Então, quer dizer, tudo isso vai... Só agrega cada vez mais. Não é brincadeira, não. Professora, tem uma pergunta de uma ouvinte, na verdade, assim, quando ela soube, é conhecida, quando ela soube, né, que a gente teria aqui uma especialista... Uma pessoa, ela relatou um pouco da história, né? Eu vou tentar resumir. Uma pessoa que trabalha, né? Mas sempre em um ambiente de trabalho. Uma pessoa inteligente, é uma pessoa... quando essa pessoa consegue alcançar, fala que eu sou boa, né? Não, eu sou inteligente. É o comportamento da pessoa. Só que está sempre tendo problemas com os colegas de trabalho. Ela muda de emprego, muda de empresa... Mas roda, e ela sempre me procura e fala, né? O que acontece comigo? Eu tô sempre... os mesmos problemas. É a colega que não aceita aquele jeito dela e quer passar a perna e falar mal. E ela tem esse jeito assim. Porque eu sou boa mesmo, né? E realmente ela é boa. A pessoa não consegue ter um equilíbrio de... Nem sempre dá pra falar eu sou boa porque vai chatear os outros. Ou os outros que não conseguem. A gente que não consegue lidar com pessoas... E são bem resolvidas nessa parte. Porque, se ela falou aí, porque a gente não gosta de crítica. Eu tenho dificuldade de receber elogio.
Crítica nem tanto, é ruim. Mas pra mim elogio é pior. Porque se você elogiar, eu vou falar assim... Por exemplo, você fala assim, seu cabelo tá bonito. Ah, nada, aqui tá... Nossa, sei o quê. A gente sempre tá tirando a qualificação, entendeu? Então eu tenho dificuldade de receber elogios. E uma pessoa dessa, quando ela fala eu sou boa mesmo, quando ela soluciona algo no trabalho, ela não tem dificuldade nenhuma, ela mesma se elogia. Só que a gente, parece que a gente não aceita a pessoa que tá se afirmando. Isso pode trazer um incômodo para as outras pessoas, e ela vive em dilema constante, porque ela muda de emprego, igreja também. Até eu já falei, pera, desiste de tentar te ajudar. Porque igreja, trabalho, ela muda de igreja, mas ela sempre carrega esse problema das pessoas que não convivem bem com ela. Porque é uma pessoa solutiva e papapá, e vai lá e faz e fala, ainda fala, eu fiz porque eu sou boa. Sim, se o meu jeito de ser tá trazendo um prejuízo, eu preciso pensar que tem alguma coisa errada comigo, né? Eu diria em terapia para ela, você é boa? Sim, eu sou boa. Você tem certeza disso? Tenho certeza disso. Isso não precisa ser dito, então. Que bom. Porque se dizer isso está te trazendo prejuízo, pare de dizer. Por que falar toda hora? Pra que eu preciso falar? Né? Então tem alguma coisa errada em falar? Não tem nada de errado. Agora, se eu tô perdendo todos os meus trabalhos, se eu não consigo me relacionar com ninguém, talvez o jeito como eu coloque isso seja incômodo para as pessoas. E se está trazendo prejuízo para mim, quem tem que mudar sou eu ou outro? Sou eu. Então eu perguntaria dessa forma: você tem certeza que você é boa? Tenho. Então isso não precisa ser dito. Geralmente essa pessoa, o problema é todo mundo menos ela, né? É difícil. Esse ambiente não presta, esse ambiente não tá bom, essa pessoa não serve, pô, mas vai pra onde, cara? E assim, parte do que é ser saudável emocionalmente é a nossa capacidade de adaptação. Às vezes eu preciso me adaptar ao ambiente. Eu tenho pacientes de todos os tipos, eu não posso falar igual com todo mundo. Então, se o meu jeito de ser não tá cabendo aqui, deixa eu tentar adaptar a minha comunicação, porque se eu sou eficiente, se eu sou boa no que eu faço, às vezes é um ajuste na comunicação. A maneira como eu comunico com as pessoas pode estar fazendo com que as pessoas se sintam subjugadas, né? Porque automaticamente, se eu estou me afirmando o tempo todo, eu sou muito boa, eu sou a melhor no que eu faço, não sei o que lá, às vezes a pessoa que está do lado pode ter uma autoestima baixa e pensar assim, então ela tá querendo dizer o que aquilo, né, que a gente pensa, que até ler mente a gente lê, né? Então ela tá querendo dizer que eu sou ruim se ela tá falando que ela é boa? Não, ela não falou isso. Só que se de certa forma tudo que ela diz bate nesse mesmo sentido de perder os relacionamentos, né? São dois seres humanos com carência de um pra cima e pra baixo. Só que aí ela tá, como a professora falou, se aquilo ali incomodou, então ela tem que mudar, porque ela sempre, quando ela me procura, ela pode se mudar de planeta também, né? Se ela quiser, pro planeta. Vai ter problema, o problema vai junto, não tem jeito não. E tem uma coisa interessante, até nos transtornos de personalidade, achar que entende o que o outro tá pensando. Eu sei, ele me olhou com aquele olho, ou ela me olhou com aquela cara, eu sei muito bem o que ela queria. Não, você não sabe. Ela falou? Não falou, então você não sabe. Você tá imaginando, você tá criando isso, criatura. Tem uma ex-chefe minha que falava que até o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Então, tudo que parece óbvio, e isso acontece muito nos casamentos, nos relacionamentos, marido e mulher, né? Mas você falou, não falei, mas você fez, achei que você queria isso. Não, mas não falei. Eu não falei, você entendeu isso, né? Isso acontece direto lá em casa. Te conheço, Você que, eu sei muito bem quem de você olhar, é. você queria falar, mas não falei, mas você queria falar. E aí, exatamente. Além de tudo, adivinho, né? Adivinha. Aí vai uma briga para o casamento e rola a noite, o dia, e o casal fica com raiva um do outro. Professora, quais são os transtornos assim, mais comuns? Acho que não sei se a gente já falou sobre isso. Os mais comuns hoje que a gente... Ou que, vamos dizer, que vai no consultório hoje. A gente encontra... Dificilmente os transtornos do grupo B vão procurar ajuda, que é o narcisista e o psicopata. Dificilmente, a não ser que eles tenham um ganho secundário com isso. O que é isso? O marido vira e fala assim, olha, se você não se tratar, acabou. Aí ela vai para procurar ajuda para não perder o casamento, né? Mas na clínica a gente vê muitas pessoas do grupo A, que são os persecutores, esquisitos e persecutórios, principalmente os paranoides, que têm essa dificuldade de relacionamento com as pessoas, né? Tem dificuldade de confiar.
Eu não consigo confiar em ninguém, todo mundo tá errado até que se prove o contrário. E aí, quando vira sogra, vai desconfiar da nora, ou se vira sogro, vai desconfiar do genro, e os relacionamentos viram essa bagunça. Tem gente que desconfia até da pessoa que tá na frente na fila do terminal. Eu já escutei pessoas me falar, não, porque eu tava na fila e a pessoa me olhou com aquela cara como se estivesse me julgando. Eu falei, a pessoa nunca te viu na vida. Por que talvez ela iria te admirando até a julgar? beleza da pessoa, admirando alguma Talvez coisa. eu não tô pensando em nada. Quantas vezes eu fico olhando pro lugar, mas tô com a mente em outro? Sim, mas assim, os mais comuns, se a gente fosse pegar um de cada grupo, a gente tem o border, que é muito comum, do grupo B. Do grupo A, a gente tem o paranoide, que é muito, muito comum. E do grupo C, o dependente, né? Tem umas... E quando esses três se encontram, vira uma bagunça, né? Porque o dependente ficar com o narcisista e... Normalmente, as pessoas do grupo C se relacionam com as pessoas do grupo B. Porque eu sou dependente, então automaticamente eu vou ser manipulado mais fácil. Eu vou viver em função do outro. Deveriam viver felizes, já que um gosta de mandar, outro gosta de ser mandado. No final né? das contas, até que vivem, sabia? Eles sofrem muito. Só que assim, vivem felizes porque se eu sou dependente, eu preciso de alguém que me manipule. Porque se eu não tiver esse alguém, eu vou depender de quem? É meio aquela coisa do parasita, Fica chato pra você manipular um que já é manipulado, pra você depender do que já... Não dá certo, tem que ser assim mesmo. Sim. Ele tá em caixa perfeito. Ô, doutora, a Alessandra, ela deixa sempre a parte ruim pra mim. Ai, ela vem. Ela deixa sempre a parte ruim pra mim, não porque a gente tá chegando ao nosso término. Poxa, doutora, eu quero agradecer. Obrigada, vocês não têm noção de quanto vocês agregam nesse projeto nosso. Às vezes você não tem noção, eu sei disso. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. E eu queria abrir o espaço, a senhorita quer falar alguma coisa? Bem, vimos aqui a importância de falar sobre saúde mental, a importância de cuidar da própria saúde mental, a importância da terapia. E nós temos hoje a formação em psicanálise, que pode te ajudar tanto nos seus relacionamentos. As aulas são terapêuticas, né, Ali? A Alessandra formou-se conosco e hoje ela segue nas mentorias, mas as aulas são terapêuticas, você se conhece a fundo. Então, assim, não tenho coragem de fazer uma terapia? Estuda psicanálise. Você vai se conhecer, entender a sua história, entender a sua família, entender as pessoas que estão ao seu redor. E então, para quem tiver curiosidade, a gente vai deixar os nossos contatos, as nossas redes sociais. Mas, no geral, para todas as pessoas que nos assistem, é leve quando a gente decide se cuidar, sabe? Existe uma psicofobia que nos coloca nesse lugar de psiquiatra é coisa de doido, psicanalista é coisa de doido, psicólogo é coisa de doido, e não. Se você tem um cérebro, é para você, né? Top. A gente vai pedir pro pessoal do estúdio colocar as redes sociais de vocês aqui embaixo. Exato. Quem tem um problema de saúde, cuida, né? Dos problemas que aparecem. Agora, quando entra nessa área, a gente tem esse preconceito. Então, se cuide. Se você tem um familiar que tem dificuldade de relacionamento, procure atendimento. Procure a ajuda de um especialista, porque o tratamento faz completa diferença na vida das pessoas. Às vezes a pessoa que não consegue parar num trabalho vai conseguir. Às vezes a menina que não consegue casar, o menino que não consegue casar vai conseguir. Os filhos, né, que são o nosso maior tesouro, eles precisam da nossa estabilidade emocional. Então a repetição, a tragédia, ela pode acabar com você, mas ela também pode acabar em você. Dizer assim, eu sou o último da ninhada que passou por isso. Os meus filhos, eu vou escrever uma história diferente. Eu vou me tratar, eu vou me cuidar. Que bom, cara, que bom. E aí, Alessandra? Não, as minhas considerações finais realmente é gratidão aí, porque por mais que a gente estuda, né, um pouco da área, mas a gente está sempre descobrindo, né? A professora Priscila, ela é muito inspiradora, né? Porque o professor Erizomar, a gente já é fã pela ética dele, né? A professora Priscila, ela nos inspira, assim, traz inspiração mesmo para que você mergulhe em conhecimento e sinta vontade mesmo de crescer nessa área, porque você vê resultados. Igual eu testemunhei aqui, né, da frase que ela me falou, escolha primeiro confiar, que mudou realmente, né, a minha atitude aí de uns 15 dias para cá. Acho que a gente... Não, tem mais um pouquinho. A gente conversou sobre isso. Então, é importante, procure. Tem o Servix está aí para isso, né? Já fizemos, acho que uma propaganda do Servix aqui, né? Sim. Então, acompanha nossos vídeos aí, que você vai ver o endereço do Servix, mas a gente vai colocar aqui também, para que você vá lá também conhecer, bater um papo com a professora Priscila, conhecê-la pessoalmente,
né? Ela anda com guarda-costas aqui do lado do marido dela, tá? Mas muito bonita. O marido dela também é arrumadinho. Mas você vai conhecer, professora Isa, a família Fernandes. Tem o curso da Caixa de Areia com a professora Selma. Sim, muito também muito bom. muito bom. Fiz. Lá em casa tá cheio de coisa da Caixa de Areia. Ai, que legal! Cada hora que chega um almoço de família, aí o pessoal fala, quero fazer a Caixa de Areia. Vou compartilhar com você um canal no YouTube que ensina a fazer miniatura. Dá pra fazer várias miniaturas. Ótimo, porque eu comprei umas coisas grandes, vou ter que comprar outras pequenas. Mas muito bom, gente. Conhecimento. Posso deixar o meu Instagram pro pessoal por favor, seguir? Sim, o espaço é seu. @minhapsicanalistaoficial é o meu Instagram profissional. Lá vocês vão encontrar mais informações, assim, numa linguagem acessível, fácil de entender. E o nosso Instagram do CEVIX, que é a nossa escola de formação em psicanálise, @CEVIX. Tudo bem? Eu agradeço Muito demais obrigado, a conta, né? Você acrescentou bastante nesse projeto. E o nível tá só subindo os convidados, hein? O nível tá subindo, o negócio tá É isso bom. aí. Muito obrigado. E, Alessandra? Acabamos aqui, infelizmente, mais um podcast. Pergunta Cheque.